Imagine por um instante que tudo que você vê, toca e sente é energia em movimento. E que por trás do aparente caos da matéria existe uma ordem sutil, que é inteligente, viva e consciente. Vivemos em um tempo onde a ciência começa a andar ao lado do invisível. A física quântica, antes considerada complexa, hoje nos oferece pontes entre o que pensamos e o que criamos, entre o que sentimos e manifestamos. É como se o universo sussurrasse: tudo está conectado, você faz parte de algo muito maior. Mas e se esse algo maior for justamente aquilo que a sua alma já sabe? E se a espiritualidade, tão antiga quanto o tempo, for a chave para compreender as leis mais sutis dessa realidade? Hoje, nesse encontro, queremos abrir um espaço para essa nova linguagem do despertar, onde a ciência e o espírito não se opõem, mas se abraçam, onde a fé e a física andam juntas, onde você pode finalmente lembrar que é co-criador da sua existência. Porque despertar não é sobre aprender algo novo, é sobre recordar quem você realmente é. Que esse episódio te inspire a enxergar com novos olhos e a sentir com a sabedoria do coração. Olá, começando mais um Reconectando Podcast. Aqui conectamos pessoas e ampliamos consciências. Sejam todos bem-vindos ao nosso Reconectando de hoje. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora ao vivo, os que também irão assistir posteriormente. Agradecer o carinho de cada um de vocês. A gente acompanha a evolução do canal e a gente pode perceber o carinho de vocês nos comentários, na visualização. A gente está tão feliz, a cada semana a gente percebe que o Reconectando está ganhando mais um lugarzinho no mundo. A gente já alcançou 20 países e nós estamos assim muito felizes.
E também gostaríamos de agradecer não somente a vocês, mas cada convidado que vem aqui, que coloca o seu amor, coloca o seu servir à disposição de todos nós. Não somente vocês, mas também, eu digo que o Reconectando, toda semana eu aprendo. O dia que a gente não tiver mais nada para aprender, eu acho que a nossa jornada também perdeu a sua razão de ser. Então é muito gostoso a troca que a gente tem aqui toda semana. Eu aprendi nessa jornada da vida que o que eu já aprendi um pouquinho, o que eu já aprimorei, eu posso compartilhar. E aquilo que eu ainda preciso ouvir, ou aquilo que eu ainda preciso curar, eu aprendo muito com todos que passam aqui. Então, Reconectando é essa troca, essa jornada junto com a nossa vida prática. Então, você que está chegando no canal, eu vou pedir para você já se inscrever, colocar também o comentário para a gente aí no chat, de onde você está falando e qual o seu nome. A gente adora conhecer todos vocês. Tem gente que depois coloca também no comentário do vídeo, pode colocar também. A gente responde com muito carinho todos os comentários que vocês colocam. Então, nós queremos saber de onde você está falando. E o Reconectando também é isso. Ele ultrapassa essas barreiras geográficas e a gente pode conversar de qualquer lugar desse mundo maravilhoso que está à nossa disposição. E toda quarta-feira, a gente só envia um convitinho para você. Um convite para você refletir, um convite para você questionar, um convite para você pensar de uma outra maneira, sobre autoconhecimento, expansão da consciência, prosperidade, espiritualidade. Aqui nós falamos de tudo, mas nós queremos ser apenas um convite. Se fizer sentido para você, ficaremos muito felizes. E também, se ainda não fizer, tá tudo bem. Cada um está dentro do seu processo. E toda quarta aqui é um convite diferente. E nessa quarta, hoje especificamente, eu estou com uma pessoa muito querida, que nós tivemos um encontro lindo no podcast que ela também tem, que depois eu vou pedir para ela falar mais sobre isso com vocês também. E foi uma conexão muito gostosa, a gente continuou conversando e hoje deu certo de estarmos aqui no Reconectando, estou muito feliz. E ela é conhecedora da física quântica, da espiritualidade, e nós vamos falar hoje sobre a nova linguagem do despertar. Ela é dentista e mentora planetária. Imagina, pura integração da ciência com a espiritualidade, hein, gente? Então, aproveitem que o episódio de hoje está maravilhoso. Estamos aqui com a minha querida Guta Maranhão. Seja bem-vinda, amada. Obrigada, prazer enorme estar aqui, super feliz. Foi uma conexão realmente imediata. Imediata. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz em tê-la no Reconectando hoje. Eu tenho certeza que vai ser um episódio fantástico, temos muitas novidades aqui. Pois é, várias coisas acontecendo, porque é o dinamismo da gente estar nessa busca de trazer informação. Então, sempre vem mais ideias e ideias. Hoje a gente estava falando mais de novas ideias ainda mais. A gente vai trazendo, porque é a missão, né, que a gente assumiu de quanto mais a gente sabe, mais a gente quer passar. Você falou exatamente, a gente já absorve um pouquinho, a gente já quer passar, porque se aquilo ali fez sentido, se aquilo ali fez bem, a gente quer que faça bem para os outros também. É o transbordar, né, Guta? Exato. E tem hora que a gente não consegue, não. Exato. A gente não, tem hora que faz, dá trabalho, não sei o quê. Eu não consigo não fazer mais isso, né? O podcast, as conversas, todas as coisas que a gente já faz, as terapias, eu não consigo mais. A gente não consegue desver o que a gente viu, deixar de aprender o que a gente aprendeu, deixar de saber o que a gente passou a saber. E é um processo evolutivo nosso, principalmente, né? Lógico, né? Como seres assim únicos, e a possibilidade de poder espalhar, né, a semente para as pessoas, e quem fizer sentido, quem gostar, quem achar que é válido, a gente está melhorando também, ajudando a melhorar cada um. Exatamente. E a gente brinca aqui no Reconectando que sempre, quando uma pessoa passa aqui, dificilmente ela não volta. Então, como é a primeira vez da Guta aqui,
eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho do que você faz, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Pois é um pouco assim, complexo. Porque eu tenho toda da área, né, há 20 anos já, dentista, especialista em algumas áreas da odontologia, cirurgia de face, estética facial, harmonização, blá, blá. E também sou hipnoterapeuta, também sou reikiana. Eu tenho experiências de desdobramento de corpo desde muito pequena, tenho experiência extrasensorial e extradimensional desde nova, só que era coisas que eu ficava reservada. Eu vivenciava aquilo, mas era como se fosse um mundo paralelo. Eu vivia meu mundo da Matrix, aquele mundo paralelo era algo muito paralelozinho, realmente, muito que eu não falava para ninguém. Até porque, às vezes, é um pouco difícil de compreensão. Você não sabe se se desdobrou, se é um sonho, se o que é aquilo, se é uma abdução, você não entende. Porque também as coisas são muito tiradas de memória, às vezes, né? E quando você está em outra dimensão, numa experiência específica, quando você volta, você, eita, que legal. É legal o quê? Não lembro mais. Já sai. Poxa, era tão legal, eu queria lembrar, já foi. Aí, então era aquela coisa, você valida, mas você não valida tanto, você fica querendo, às vezes, uma pessoa que de repente tem uma expansão maior que a sua para poder validar aquela sua experiência. E fui ao longo da vida vivenciando o que era possível dos dois lados, até alguns anos eu disse, não, eu preciso realmente trabalhar os dois lados, porque eu faço parte disso, né? A parte da saúde é a parte que eu amo, já faço isso há um tempo, e a parte da espiritualidade está em mim sempre, mas a parte de trabalhar com a espiritualidade, desenvolver o podcast, fazer muito curso, muitas mentorias, muitas coisas, e criar meu próprio método, desenvolver curso e tudo mais, foi de uns anos para cá, e eu estou muito feliz, porque eu estou me sentindo muito mais Guta do que nunca, porque acho que eu era Guta muito alimentada pelo que eu fui ali orientada, todos nós. A gente nasce uma criatura, né, um ser, que a gente não sabe onde vem, né? Teoricamente, assim, a consciência falando, né? Não sabe de onde vem, está fazendo a roda de Sansara 1000 vezes, se vê de algum lugar fazer uma missão, a gente não sabe, a gente não lembra, né? Vem o véu do esquecimento, e você é alimentado por conhecimento da família, religião, cultura, educação, mil coisas, e você vai achando que você é aquilo. E quando você vai, às vezes a pessoa cedo consegue, é uma bênção, e quando não, você com o tempo, você começa a amadurecer, perceber algumas coisas, trabalhar o autocuidado, o autoamor, o autoconhecimento, e você consegue de maneira muito leve, o que eu gosto da leveza, de maneira leve, descobrir realmente a sua essência, descobrir o que faz sentido na sua vida, e ter coragem de agir para isso, porque também tem esse detalhe, né? E você falou uma palavrinha mágica no início, que eu acho que muitos passam por isso, que é a nossa necessidade de aprovação. Como é difícil isso. Eu não sei se você passou por isso também, é que você não fez uma transição, você trouxe a espiritualidade para aquilo que você já fazia. Eu estou paralela ainda, você está paralela. Os dois. E no meu caso, que eu fiz uma transição, mesmo, talvez até no paralelismo seu, a gente fica com essa necessidade de aprovação, porque ainda é algo muito desconhecido no início para a gente. Falar sobre essa espiritualidade, essa expansão da consciência, como você falou, essa sensibilidade que você já tinha. Então, essas suas percepções afloradas, dependendo do ambiente onde a gente está, você mesmo duvida de você. Nossa, mas será que faz sentido? Será que é isso mesmo? Exatamente. E como que você vai compartilhar isso com os outros? Porque você não tem a segurança. Aí, com o tempo, no meu caso, por exemplo, que eu comecei o universo jogar pessoas da espiritualidade na minha vida, do nada, começou a ter pacientes e pessoas me conectando super interessantes e com poder psíquico muito bom, do nada apareceu realmente o universo, vem, minha filha, tá na hora, chegou a hora de você começar seu trabalho, né, vamos conhecer a galera para te ajudar, e foi meio que assim, né, então eu digo, cara, eu tô tendo tanta oportunidade de tanta coisa, tanta informação, e quando eu tive contato com pessoas assim, de muita capacidade psíquica, e eu pude meio que perguntar algumas coisas minhas, como eles têm um olhar muito mais aguçado para o sutil, que eu não tenho ainda, ou talvez nunca terei, não sei, mas que eles têm mais do que eu, eles tinham como validar aquelas dúvidas que eu tinha. E não foi só um ou dois, foram vários que validaram as mesmas informações. Então, para mim, eu digo, ok, então, entendido, eu sou isso mesmo, que a gente fica nesse auto-sabotando. Fica. Não, então eu sou isso mesmo, compreendi, realmente faz sentido,
realmente, se eu soubesse disso antes, minha vida teria sido mais fácil, ou eu teria tido percepções melhores. Por isso que a gente tem essa sede de divulgar. Eu tenho sede de conhecimento e tenho sede de divulgar o conhecimento. Porque eu fico, caramba, como eu melhorei, eu queria que os outros melhorassem. Se eles precisam, e se eu posso fazer isso, né? Se eu tenho essa capacidade de ajudar, eu quero muito ajudar. E que seja no físico, que seja no mental, que seja no emocional, que seja no espiritual, porque é tudo um bololô tudo. É tudo junto, eu não consigo mais ver separado isso. E olha que interessante. Você também, né? Eu falo que eu sou uma pesquisadora nata. Eu adoro estudar, gente. Se deixar, eu estudo, eu fico estudando direto. Nossa. Só que a gente também acaba esquecendo da bagagem que a gente já trouxe. E duvidando de novo. Né? Que hoje estamos, Renata, estamos Guta, mas e o que a gente já trouxe dessa memória? Né? Por isso que a gente fala muito desse relembrar, né? Que eu até falei no começo do programa, o relembrar quem realmente somos. Então, a gente se sabota, a gente duvida, às vezes patina em vários pontos, mas já está tudo dentro de nós, né, Guta? Né? E assim, eu acho legal você se respeitar e ter percepções, e você mesmo se valida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que foi educada para ser uma princesinha, uma bonequinha. Então, a família é muito tradicional, a bonequinha é princesinha. Então, eu me visto muito padrãozinho, meu comportamento é muito padrãozinho, só que eu adoro natureza, Pachamama. Então, eu medito, abraço árvore, ando na terra. Então, são coisas assim, bem diferentes de um ser humano, do mesmo ser humano. Então, eu percebo o quê? O ambiente que eu vivi me fez ser, aparentemente, uma pessoa que eu sou também, por um lado, porque eu fui desenvolvida nesses anos todos assim. Só que minha essência é mais selvagem, no sentido de natureba. Então, eu fico nesse lado. E o que eu acho legal, porque eu digo, gente, a gente pode ser diferente. Eu não sou obrigada a ser igual a todo mundo, eu não sou obrigada a ser... Até é bom não ser igual a todo mundo, né? Eu não sou obrigada a ser o que minha mãe e meu pai me orientou a ser desde criança, porque eu já sou adulta, eu já posso ter meu próprio rédea da minha vida e eu mesma definir. Poxa, se eu gosto dessas coisas naturebas, eu vou ser natureba até onde eu quiser. Se eu quiser abraçar a árvore no meio da rua, eu vou abraçar. Eu aconselho muito a pessoa a aterrar o pé na terra, né? Botar o pé na terra, não sei o quê. Uma paciente minha falou, eu não vou botar, as pessoas vão dizer o quê? Eu, que se lasca as pessoas. Tu preocupado com as pessoas. Eu disse, olha, a primeira vez que eu botei o pé na terra, na grama do meu prédio, o porteiro olhou para mim assim, eu não estava nem aí, botei meu pé. Depois eu passei assim, comentei, vou ter um contato com a natureza. Aí ele, muito bem, doutora, é ótimo. A natureza, o sol, a energia da terra. O porteiro estava achando o máximo que estava botando o pé na terra. Ele não estava nem me julgando. Ele estava achando interessante. E, sinceramente, se ele estivesse me julgando, qual o problema? Assim, é o pensamento dele, não é o meu pensamento. Eu não preciso ter a aprovação de todo mundo para fazer o que eu quero. Eu quero. E é importante a gente se permitir. A permissão de tudo, né? Você que fala tanto de prosperidade, as pessoas às vezes não se permitem a receber, né? É uma autossabotagem eterna, mas que a gente tem que, você percebe, a gente sai cortando. Exatamente. E muitos associam ao merecimento, né? Que é o que eu sempre falo. No meu ponto de vista hoje, eu não enxergo o merecimento, porque se nós somos uma expressão dessa fonte criadora, nós já somos merecedores. Exatamente. Essa questão de merecer ou não merecer, ela tem uma linha muito tênue ali com o que nós fomos aprendendo ao longo de tantos anos e até da história, que já nascemos pecadores. Ou que somos devedores. Isso. Então, eu não sou merecedora. Então, no meu ponto de vista, todos são. Agora, é a grande questão. Você se permite receber? Você se permite realmente se abrir para essa infinitude que é a nossa vida como um todo, né, Guta? Isso. E as pessoas que são muito boazinhas, a gente se enquadra bem nesse perfil boazinha, né? Aí eu digo, não sou uma boazinha, eu sou boa. Parei de ser boazinha, porque o boazinha muitas vezes se dá mal porque você termina cedendo para o outro. Sempre cedendo para o outro, sempre permitindo. Hoje em dia eu não jogo Mega Sena nem nada disso, porque eu tenho que focar em trabalho, não tem nada a ver, mas das poucas vezes que eu joguei na Mega Sena na vida, quando eu ia jogar, eu sempre via
alguma pessoa, obviamente, assim, mais simples, às vezes tem um morador de rua, uma pessoa super simples, jogando. Quando eu vi, eu dizia, ai, tadinho, ele merece mais do que eu vou jogar só para jogar, mas quem se é melhor ele ganhar do que eu já me sabotava. Exatamente. Eu já jogava dizendo que não era para ganhar, porque eu vi que o outro merecia, não merecia, mas precisava mais. Mas não significa merecimento. É outra coisa. É outra coisa. Então, o bonzinho tem que repensar. E isso, agora, vamos lá, isso é um padrão que é muito da sociedade, por causa do dogma religioso. Sempre ovacionar o mais fraco, ovacionar o mais pobre, ou o mais doente. E você? E você? Por que você tem que ficar por baixo dos outros? Não, nem é por cima. Você tem que se priorizar para estar bem, para ajudar os outros. Mas nós aprendemos que se priorizar é egoísmo. É egoísmo, exatamente. É egoísmo. O quanto que um dizer não é, ao mesmo tempo, tão libertador, mas é tão difícil você falar um não é? Para algumas pessoas já conseguiram um outro estágio de falar isso com mais facilidade. Mas, às vezes, o dizer não é o dizer o sim para nós. Isso. E aí é a permissão de novo. E você trabalha seu subconsciente, né? Dessa maneira, você que sabe muito bem disso, é um treinamento. Porque depois que você fala, não sei quantas vezes, algumas frases específicas, e textos específicos, e palavras específicas, você vai treinando. Uma palavra, por exemplo, difícil. Eu tento não usar mais difícil, eu uso desafiador. Eu também. Quando eu falo difícil, eu falo desafiador. Não é difícil, é desafiador. Já para o cérebro entender que é possível resolver e já me ajudar a criar uma solução. Então, se existem gatilhos de palavras e de comportamentos que ajudam o nosso subconsciente a fazer com que a gente faça a coisa melhor para nós mesmos, porque a gente não usa. Só se a gente não tiver conhecimento daquilo. Tendo conhecimento daquilo, a gente vai usar. E é exatamente o que você falou. É um treino. Então, por exemplo, eu vou soltar um desafiador agora, daqui a pouquinho eu vou soltar um difícil. Opa, peraí, é desafiador, volta, até que isso seja algo natural. Uhum. E olha só, a nossa trajetória, eu venho percebendo isso na minha vida, Gu, talvez faz sentido. A nossa trajetória parece que ela é tão longa, mas para chegar ao natural de novo. Perfeito. Não é? Muito. É para chegar ao natural, ao simples. Eu vi um texto que eu morri de rir, assim, acho que na rede social, que falava assim, a gente passa metade da vida arrumando trauma, para passar outra metade da vida curando o trauma que a gente recebeu. É isso. E a gente se curar dos traumas significa o quê? Você voltar à sua origem, a ser o que você é como por essência, porque a gente não se permite. Os pais também, coitados, a gente não pode culpar porque os pais estão orientando de acordo com o que eles foram orientados. Né? A educação tem que ser assim, a cultura tem que ser assim, a religião tem que ser assim, então tem que seguir aquilo ali assim, 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 porque isso é o certo, isso que a família fez, enfim, se coloca o governo, o país, tudo envolvido, e a família tem aquela ordem, você tem que ser aquele comportamento. Se fizer uma coisa fora da curva, você é estranho, você está errada, você sei lá o quê, você não é do padrão, e já começa a ter preconceito, já começa a ter julgamento. Aí termina que você volta e vai tentar ser aquilo ali que foi planejado para você ser, só que é um planejamento que não era seu. Assim, era e não era, né? Que a gente sabe como a gente vem para a Terra, é uma coisa meio planejada, mas a princípio existe um ser lá dentro que ele deve ter os gostos. Aquela coisa dos pais, o menino quer fazer, sei lá, filosofia, sei lá, um trabalho assim, não, você vai ser advogado, você vai ser, não sei o que, fazer concurso, para ter estabilidade financeira, não sei o quê. Não, mas eu gosto de planta, vou trabalhar com, sei lá, com planta. Não pode, tem que ser. Então, essas imposições que a vida vai puxando, se a pessoa tinha por essência dizer que queria alguma coisa específica, deixa. Porque é da natureza dele. Se ele quer, ele vai ser divino naquilo que ele faz. Porque aquilo ressoou com ele, por isso que ele queria. É importante a gente entender, quem tem filhos ou netos, ou quem for realmente jovem que estiver nos ouvindo, e tiver esse questionamento assim, é importante a gente ouvir a criança, porque é tanta influência que tem externa que ela não sabe nem o que ela quer. Não sei se eu já comentei com você que um dos pontos da minha transição foi a numerologia cabalística. E foi por isso que hoje eu me especializei, né? Eu me formei em numerologia para ajudar justamente outras pessoas. Porque quando eu recebi o meu mapa de numerologia, ele era totalmente espiritual. E eu totalmente racional, técnica, né? Que eu vim da área de TI. Mas ouvindo você falar, enquanto criança, eu sempre tive
essa questão, eu queria fazer as artes, eu queria fazer desenho, eu queria ter contato com as pessoas, eu sempre quis, assim, sabe aquela... Artística, é botar a criatividade para fora. A criatividade, e eu sempre tive esse cuidar, sabe, eu queria estar perto das pessoas. Só que a vida, os moldes, os padrões, o que era correto, me levou para um outro caminho. Mas a gente não abandona a jornada, né? Você adquire conhecimento. Exato. Então, você usa hoje para fazer o trabalho de espiritualidade muito melhor. Exatamente. Aí. Então, tudo tá certo. Uma coisa que eu entendi nessa nossa jornada, eu tirei o erro da minha vida também. Perfeito. Eu acho que o erro não existe. Eu acho que o que existe é ainda o caminho, nós não chegamos aonde nós queremos. Mas o erro faz parte da experiência. É um aprendizado. É um aprendizado. Eu falo sempre assim, o erro ou o problema é um aprendizado ou um redirecionamento. Aqui tá ruim, ruim, ruim. Então é para você não repetir isso aqui. Muda o caminho. Ou aprende com isso aqui, para não repetir aquilo ali. Das duas, uma. Em tudo, todos os aspectos. E isso é legal porque a gente não vitimiza e não se mantém naquela rodinha de reclamatória e problemática. Porque no momento que você tem um problema na vida, todo mundo tem, eu tenho um problema, todo mundo tem problema. Todo mundo. Né? E vamos continuar, infelizmente, tendo problema. Na vida de ninguém é perfeita. Aí, então, a gente tem toda essa situação. Aí você vai, mimimi, e fica remoendo aquele problema. Você vai o quê? Energia negativa, coisa negativa, aí vai puxando mais atração física quântica, os iguais que se atraem, você vai atraindo tudo que é igual, e você vai atrair uma pessoa que é problemática, porque você está sendo problemático, você vai atrair um problema maior porque você já está falando muito desse problema, e por aí vai aquele bolo todo. No momento que você entende aquilo ali, tenta ultrapassar, e você aprende com aquela informação, você vai dizer, opa, respirei, sofri, chorei, bom, passou. Aprendi, direcionei. Bom, tem que ser safo, tem que ser desenrolado para poder a gente mudar a frequência e entender que aquilo ali na física vai nos prejudicar. E é real, não tem o que discutir, é a realidade. E a gente tem que ter a inteligência, a maturidade de rapidamente ter essa mudança, sabe? Porque quanto mais a gente ficar se alimentando da tristeza, você vai continuar tendo tristeza. Você teve um momento específico onde você sentiu essa necessidade de unir a física, a ciência e a espiritualidade? Foi algo que te levou a esse movimento? Ou quando você viu, você já estava nele? Mais ou menos. Eu sou uma pessoa extremamente crédula. O que você fala, eu acredito. Não julgo ninguém, não julgo nada, acredito em tudo. Fala a coisa mais louca do mundo, eu digo, uau, quero aprender, me fala, eu acho o máximo. Se eu não sei o que é, acho estranho, acho legal, eu quero saber. Se é estranho, eu não conheço. Então me fala, eu gosto. Só que o mundo são de pessoas céticas, e isso me incomodava. Então eu sempre acreditei em tudo, tinha minhas experiências, mas tudo era desvalidado, tudo era, você sei lá o quê, sei lá o quê. Então era sempre questionamentos e julgamentos. Aquilo me incomodava. Então eu disse, caramba, eu preciso esfregar na cara da galera a espiritualidade de maneira leve e com embasamento científico. Então eu comecei a buscar, eu já sabia algumas coisas, mas não tinha tanta informação, então eu comecei a pesquisar, e estudar bastante sobre os assuntos, e comecei a ver tantas coisas incríveis e tem embasamento científico gigantes. E aí desenvolvi todo o meu método, os cursos, os livros, tudo, embasamento disso, porque e são várias coisas, né? Tem pessoas que só falam de uma coisa, eu falo de tudo, eu sou um bolo, assim, eu falo de tudo, tem um monte de coisa, porque eu não consigo focar numa coisa só, porque eu acho que todas são válidas, e todas são possíveis, e todas são positivas, e que vão realmente ajudar a pessoa, não só, melhorei minha energia, você vai melhorar sua saúde, seu sangue, seu osso, seu cérebro, vai melhorar também a parte física da matéria que a gente está aqui, por isso que você falou divinamente no começo, no texto, eu quase chorei, achei lindo o texto do começo, eu sou bem boba, dá uma chorada danada. Mas, porque é justamente o que eu penso, eu não consigo mais ver separado. Quando eu falo de energia, na minha cabeça é totalmente físico também, eu não consigo enxergar a diferença. Para as pessoas que sabem, eu vou falar só um exemplo, o que não sabe, eu vou falar um exemplo bem simples, de átomo, certo? Para poder a pessoa entender como de fato é físico. Vamos lá, temos aqui um copo de vidro. A gente pega esse copo de vidro, quebrou, fracionou, vai virar um pedacinho do vidro, até ele virar o quê? Um átomo. Que é a menor coisa. Mesma coisa, minha pele.
Pega um pedaço da minha pele, vai virar um tecido com várias células, organela, né? Aí vem a célula, a organela, o átomo. Beleza. Teoricamente, a gente tem o átomo do vidro, o átomo do cristal, o átomo da madeira, o átomo de tudo tem átomo. O átomo, teoricamente, era a última parte da matéria, só que não. Existem as partículas subatômicas. O átomo é composto por próton, nêutron e elétron, só que o que é que compõe o próton, o próton, nêutron e o elétron? As partículas subatômicas, que tem mais de 200, 600. Eu soube um dia desse que tinha 600 catalogadas, não sei, até onde eu sabia era 200. Mas tem um monte catalogada. Então, as partículas subatômicas, elas são menores do que o átomo e que compõem o átomo. Só que conseguiram perceber que existia algo antes das partículas subatômicas, que são o quê? A frequência da energia. Então, a frequência da energia é algo anterior, que é aquela teoria das cordas, porque é como se fosse uma corda, né? Uma energia, uma corda em movimento. E aquela frequência, ela emana uma energia específica. Então, por exemplo, você tem um cristal de quartzo branco, né, o transparente. Todo mundo sabe que ele é amplificador. Ele amplifica, ele aumenta. Então, provavelmente, o átomo, a frequência, que significa, que faz com que haja aumento de energia, produziu um átomo, que produziu uma célula, que produziu um cristal. E esse cristal inteiro é cheio de átomos e de frequências que produz amplificação. Outro exemplo, eu adoro, todo mundo sabe, camomila. Chá de camomila. Então, eu quero me acalmar, vou tomar um chá de camomila. Bebezinho, o bebê está irritado, o médico, dá um banho de chá de camomila, faz na banheirinha do bebezinho, aí bota chá de camomila na banheira e dá o banho do bebê naquela água. Eu vou inalar o vapor do chá de camomila. Então, todas as maneiras que você consumir a camomila, você tem calma. Provavelmente, se a gente for buscar o átomo que produziu aquela célula, que produziu a organela, que fez a célula vegetal, que fez a camomila, aquele átomo foi feito de partículas subatômicas e de frequência energética que traduz em calma. Ela é da natureza dela traduzir calma. Mesma coisa o alecrim, a energia, e a lavanda, a parte da espiritualidade também. E também tem outras coisas, né? Porque não é um átomo só que compõe uma planta. São vários átomos, mas existe um mais forte. Então, nós somos conjuntos disso. Então, acho que, assim, uma planta é um conjunto de várias células e vários átomos que produz uma energia específica, porque no comecinho daquela célula existia uma frequência. E se a gente parar para pensar, isso é tudo. Isso é em tudo. Você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Nossa, você está dando essa explicação, você está dando a explicação técnica, né? Literalmente. Porque acho que fica didático, sabe? Para a pessoa entender que não é energia. Não, é ciência. Exato. E teve uma vez que, acho que eu já comentei com você, que eu fiquei 25 anos numa filosofia oriental, né? E a gente dava palestras, seminários, enfim. E teve um dia que eu tive que dar uma palestra sobre a inexistência da matéria. Complexo. Uhum. E essa filosofia, ela tinha 3 conceitos principais, que era a morte não existe, a doença não existe e a matéria não existe. E eu tive que dar essa palestra. E eu estava com os livros lá, estudando, pensando como que eu vou explicar para uma pessoa, de forma didática, que essa mesa não existe, né? Que nós aqui não temos existência verdadeira. Guta, eu não sei o que aconteceu, eu juro para você, eu estava estudando, eu viajei, fui para um lugar onde eu percebi que lá não tinha espaço-tempo. Porque não dá nem para explicar. O nosso cognitivo não tem explicação para ter a sensação que eu tive naquele lugar. E tinha alguém conversando comigo, me orientando. E aí, quando eu fui para aquele lugar, eu comecei a ver vários hologramas. E aí, literalmente, era como se eu estivesse refletindo aqueles hologramas. E aí, a pessoa, né, o mentor, estava me orientando, você está vendo aquilo? Falei, estou. Você está vendo aquela pessoa? Sim, passa a mão nela. Aí eu tentava passar, vazava, né? Mas por que ela está vazando? Aí ele me explicava, ele falava assim, porque ali é somente energia.
Aonde você está é energia condensada. Isso. E aí eu falava, e aí naquele formato de pessoa eu via vibração, sabe? E aí eu falei, a frequência. Então, isso que você explicou, eu vi numa projeção. E aí ele foi me explicando, foi me mostrando a estrutura do átomo, e aí ele me deu um exemplo. Se você pegar essa mesa e colocar, como é que chama aquele aparelhinho que vai, microscópio? Ele chega até a estrutura do átomo que você está falando, é até o nada, né? Vamos dizer assim. E aí eu vi tudo aquele movimento tal, ele me explicou a questão da frequência. Quando eu voltei assustadíssima, que eu falei, o que aconteceu? Eu dormi, eu viajei, o que aconteceu? Mas me veio com essa estrutura mais desenhada. E aí eu consegui ter uma leitura melhor do que era essa questão da física quântica. Mas é exatamente a sua explicação. E é muito simples, eu gosto disso, eu gosto de trazer leveza e clareza para as pessoas entenderem. Então, era tipo, vamos dar o exemplo, eu sempre gosto de botar o pé na terra, porque o pé na terra, lá. O que é o pé na terra? O que é abraçar uma árvore? É troca de elétrons. Simplesmente a Terra, ela é riquíssima em elétrons livres. Vamos lá, lembrando o átomo, próton, nêutron, elétron. A Terra é rica em elétrons livres. O nosso corpo não é rico em elétrons livres. Quando a gente toca fisicamente, seja abraçar uma árvore, seja tocar numa planta que esteja acoplada na terra, seja botar o pé na terra, até banho de mar, banho de rio, contato com a natureza realmente físico, você consegue ter essa troca de elétrons. E essa troca de elétrons o que faz? Ela vai entrar os elétrons pela pele, né, no seu organismo, e vai equilibrar os seus átomos, que obviamente vai equilibrar o quê? As suas células. Então, se você fizer, e eles também, o elétron livre, ele combate os radicais livres, e os radicais livres no organismo, eles fazem o quê? Inflamação e doenças. Então, você melhora a inflamação, diminui a inflamação e diminui doenças. Se você falou do microscópio, se você for num laboratório, fizer um exame de microscopia de campo escuro, que é uma coleta de sangue, você bota o microscópio de campo escuro, e você vê lá as células. Aí elas geralmente estão mais aglomeradas, fluindo com mais lentidão. Isso é meio que o padrão de uma pessoa, vamos dizer, normal desse mundo, assim. Aí você vai botar o pezinho na terra, 10, 15 minutinhos, bota o pezinho na terra. Vai novamente no laboratório, depois de 10, 15 minutos do pezinho na terra, faz a coleta de sangue e vai observar. É outro sangue. Está fluindo tranquilo, não tem mais aglomerados, parece outra pessoa. Então, vamos observar. Se a gente tem uma inflamação, o que é que vai curar a inflamação? São as células de proteção. E as células de proteção estavam aglomeradas e estavam com fluxo complicado de passar. Quando ela está com fluxo melhor e não está aglomerada é colada uma na outra, né, entramelada lá as células, você consegue atuar muito melhor naquela inflamação. Então, você tem uma ação de saúde muito grande, não é botar o pé na terra. A coisa mais besta. O simples de novo. O simples. Por isso que eu sempre faço, gente, é planetário, é uma conexão planetária, é uma volta para as origens que a gente deveria ser. Não é para a gente virar índio ou povos originários e deixar de usar a tecnologia que a gente alcançou na civilização. É para você ter a consciência e fazer o paralelo. Né? Eu muitas vezes digo, minha vontade é pegar minhas filhas e ir para a montanha, morar na montanha, afastado de todas essas coisas da Matrix, não sei o quê. Mas não tem como fazer isso. E elas têm a vida delas, elas têm as escolhas dela. Eu não posso tirá-las das vontades e experiências que elas estão dispostas a passar. E eu também não posso me isolar num canto. Então, se a gente vive nessa Matrix, se a gente tem trabalho, se a gente tem família, se a gente tem coisas, a gente tem que usar as coisas de maneira melhor. A tecnologia é algo que as pessoas falam tão mal, porcaria, só passa porcaria. Mas, a gente está aqui, passando informação boa. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A internet, eu acho uma querida. Porque é na internet que a gente consegue facilmente acessar livros, cursos, podcasts, palestras, tudo. Você conhece pessoas do mundo inteiro com a facilidade imediata. Então é uma bênção. Agora você está optando ver bobagem, é sua escolha. Você opta ver coisa boa. Como em tudo é a nossa escolha. Exatamente isso. Em tudo que está disponível, qual é o uso que você faz disso? Uhum. E aí que entra a nossa consciência planetária agora mais do que nunca, né? Exatamente. E vem também a questão de autorresponsabilidade, de perceber, de se observar.
Porque uma vez falaram, eu achei muito fofo, que disseram assim, imagina você receber um bebezinho. E você tem que cuidar daquele bebezinho, tarará, e cuidar, e educar, lá. Só que assim, imagina que esse bebezinho é você. E você é o seu ser superior, né? E que está cuidando de você aqui. Então, aquele bebezinho que você está com o maior amor do mundo, o maior cuidado do mundo, é você mesmo. Você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que dar as experiências da vida para você de maneira melhor, né? E não é egoísmo. E existe uma coisa que é tão já falada tantas vezes, que é aquela coisa, você faz o bem e o bem reverbera, mas é fato, é real. No momento que você está bem, eu digo por mim, eu tenho filhas pequenas. Quem tem filho pequeno aí já sabe que às vezes é confusão, briga, não sei o que, a gente vem, dá logo 10 gritos, bota logo tudo de castigo. Quando eu estou meditando, bonitinha, organizadinha, nossa, vem a monja, assim, uma paciência, as meninas brigando, uma confusão em casa, eu bem tranquila, meninas, façam as pazes, beija a irmãzinha, parará, vamos resolver o problema, porque eu estou muito mais tranquila, porque eu estou muito mais equilibrada, porque eu faço meditação todo dia, então às vezes a gente não consegue, isso também é uma coisa importante a ser falada, porque essa coisa, tem que ser todo dia. O ideal é que, mas se você estiver passando uma fase muito difícil, ou desafiadora, fazendo uma fase muito desafiadora, ou viajando, ou sei lá, qualquer processo, tudo bem, se acolha, entenda que não pode passar, mas quando você puder, você volta a fazer o que você está querendo fazer. Isso também é importante, porque é colocada as coisas de tratamento, de terapias, muito assim, tem que ser, você tem que se amar. Com um peso tão grande que se torna tóxico. Isso. Porque se torna insustentável dentro da realidade de muitas pessoas e algumas acham que aquilo é impossível de ser alcançado. Exatamente. Olha, meditação, eu falei meditação com a mãozinha assim na posição, eu faço. Também não. É impossível. Eu medito andando, ou realmente encostada na cama, assim, bem confortável, aí bem concentrada, porque são meditações diferentes. Tem meditação que a gente quer desdobrar, né, para ter alguma experiência, tem meditação que você quer estimular a pineal, tem meditação que você quer só dar uma relaxada, que está com pressa, mas uns 5 minutinhos. E eu faço muito andando, eu gosto de andar na praia à noite, assim, que é bem tranquilo. Eu vou andando com o pezinho na areia. Você tá num lugar maravilhoso, né? Gente, eu de Recife. Mas na frente da praia, né? O chão é maravilhoso. Então eu vou meu pezinho na areia, e agora o absurdo, uma cidade de o quê? 3 milhões de pessoas, mais ou menos, Recife, eu e o mar e a terra e ninguém. Você vê, assim, os prédios enormes, uma população grande ali, né? E ninguém... Não aproveita? Durante o dia, sim, à noite, durante a semana, médio, à noite, zero. Tanto é que as pessoas dizem que eu sou louca, que eu vou andar à noite, que é perigoso. Eu digo, gente, tá tudo certo, eu vou à noite mesmo, é bom que eu medito, eu caminho, eu faço tudo, né? Eu boto o pé na terra, eu medito, faço tudo ao mesmo tempo. Quando eu faço de manhã ou à tarde que seja, é bom que eu faço 3 ao mesmo tempo, que eu tomo sol, que o sol é importante também, a terra e a meditação. Só que durante o dia tem mais movimento, mais barulho, você não consegue relaxar a mente tanto. À noite é mais tranquilo. E você já entrou numa pergunta que eu ia te fazer. Que como você tem essa visão do físico, da questão da física quântica e do espiritual, como que você traz isso para a sua vida de forma simples? Você já deu um baita exemplo aqui. Total. A meditação é aquela coisa. Uma vez até engraçado. Teve um evento que eu termino me voltando muito a São Paulo, né? Que todo mês eu estou em São Paulo, então termina que as pessoas do meu network espiritual é mais São Paulo. Recife eu quase não tenho contato com muita gente. Então eu fico mais isolada, mais quietinha e tal. E quando eu comecei a falar essas coisas da espiritualidade, aí eu fui chamada para uma meditação em grupo, tal, que eu nunca tinha ido. E lá vai eu meditar com um monte de gente que eu não conhecia, e eu achei que eram pessoas assim, que já tinham prática, mas eram meio que iniciantes na meditação. Aí eu disse, poxa, iniciante e tal. Aí botaram um som, nada, na minha opinião, que para mim não tinha nada a ver, e todo mundo sentou na posição de lótus e botou a mãozinha assim e começou. Aí eu olhei assim, é brincadeira, né? Parece pegadinha, porque as pessoas mal sabem meditar. E estão, de fato, meditando, estão fingindo que estão meditando. Aí, o som que botou era meio, assim, não tinha nada a ver. Né? Aí eu digo, cara, tem uma coisa estranha. Eu fiquei ali assim, olhando em volta, eu digo, cara, só eu tô achando estranho isso aqui. Aí eu esperei com todo respeito, né, eles pararam a meditação deles. Quando terminou, o pessoal, tá, não sei o que, eu olhei assim, cara, tem uma coisa errada.
Então, assim, as pessoas não sabem meditar, porque eles ensinam a meditar para iniciantes desse jeito. Gente, não dá. Uma pessoa que não tem o hábito já vai desistir. Não, é um saco. É chato, ficar a mãozinha assim, minha perna fica logo dormente, se eu ficar cruzada muito tempo, começa a perna ficar dormente, saio manca, não dá, tem que ser uma coisa confortável, não para dormir, mas também para você tá pleno ali no pensamento, né, na conexão. A meditação em si, o que é? É foco. Você foca numa coisa. Então, o que eu sugiro de meditação para iniciante do iniciante que acha que não vai meditar nunca na vida? Vou fazer o exemplo aqui. Estou no meu escritório, faz de conta. Estou no meu consultório, na minha casa, onde eu estiver. Olho para um objeto. Pronto, vou olhar. Pronto, essa taça. Vou ficar de relógio 5 minutos para começo. Só olhando para a taça. Fixamente. Vai vir pensamento. Eita, tem que lavar a louça. Eita, tem que pagar um boleto ali. Eita, pegar a menina na escola. Esquece. Foco na taça. É a taça. Até o telefone tocar o alarme, eu estou focada na taça. Pronto, eu fiz o que eu pude. Dia seguinte, mais 5 minutos na taça. Vem cá, tum, de novo. Tum. Você está treinando seu cérebro para conseguir focar em uma coisa única. Outro exemplo que eu acho legal é natureza, que começou na naturebinha. Aí eu sempre digo, todo canto quase tem uma janela. Olha a janela, procura uma árvore que tenha folhas, plantas. Aí você olha pássaros. Observa. Tenta não pensar em mais nada. Foca no movimento da folha. Geralmente tem algum movimento, né? Algum vento. Olha o movimento da folha. Você fica só olhando o movimento da folha. Daqui a pouco você fez uma higiene cerebral. Você fez uma limpezinha. Você falou do banho no começo, né? Todo mundo toma banho. E eu pensando, o banho do cérebro, cadê a higiene cerebral? É exatamente esse também. É o banho de limpeza energética, espiritual, física do cérebro, né? Porque você está mexendo na sua parte física interna dessa maneira. E a meditação é isso. Você pode começar simplesmente com foco, só focar na folha, focar no objeto. Com o tempo você pode fechar o olho e focar na sua mente, em um objeto que você pode criar na sua mente. Quando a gente faz estimulação do pineal, a gente foca, por acaso eu sei exatamente minha pineal, lógico que eu não sei, mas eu imagino que ela está ali no centro, como eu sei anatomicamente onde ela está. Então é como se eu fecho meu olho e concentro, estimulando a minha pineal lá dentro, e faço uma força imaginando que estou fazendo isso e consigo fazer. E daqui a pouco eu estou lá, vendo brilhinho, parece que eu tomei ayahuasca. Por quê? Porque eu estimulei de fato a minha pineal, eu consegui fazer isso. Mas isso é um processo, é um passo a passo. Aí, quer dizer, viajei? Não viajei, porque se eu comecei a ver brilhinhos é porque realmente eu consegui estimular a liberação do DMT pela minha pineal, porque eu consegui estimulá-la num processo de meditação, obviamente com prática de tempo. Não é anos também não, minha gente, não é difícil não. É só você ter força que você consegue, um pouco, semanas ou meses, você consegue fazer isso. Agora tem que ser persistente, porque as pessoas se acomodam muito porque acham que é difícil. Por isso que eu busco coisas simples. Aterrar, tem que aterrar, não andar. Não, tem graminha no seu prédio? Uma graminha. Vá para a graminha do prédio, pronto. A minha rotina, pronto, que é a minha rotina? Eu vou acordar cedo, levo a menina para a escola, volto. Quando eu volto, já tiro meu sapatinho, já fico meu pezinho lá, 10 minutinhos, mexo no celular, faço qualquer coisa. Mas fico 10, 15 minutinhos com meu pezinho lá. Se tiver com sol, já tomo sol logo também. Aproveito 2 em 1, já faço. Pronto, fiquei lá, é um remédio. E vou para casa, subo, né, para o meu apartamento e vou ter minha vida. Se eu puder, tiver tempo de andar na praia, eu vou. Todo dia, logicamente, eu não consigo. E sol todo dia, maravilhoso. Meu sonho é tipo acordar 4, 5 da manhã, tomar um sol e na praia botar o pé, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso pela logística, porque eu não consigo acordar tão cedo. Mas é maravilhoso. Quem consegue, ótimo. Quem não consegue, faz o que dá. Você falando, eu lembrei de um post que eu vi essa semana. Não foi um post, foi um story da nossa amiga querida Natália. A Nath maravilhosa. E ela fez um post onde ela estava, a filhinha dela, fofíssima, no quintal dela tem aqueles canteirinhos com grama. Ela estava aterrando com o pai. Eu achei incrível. E é exatamente isso que você está falando. Não exige muita coisa. Tem um espacinho no seu quintal, vai lá, terra. Isso. E a Nath já estava ensinando para ela, ou ela estava, né? Porque eles são fora da curva. São maravilhosos. E ela queria aterrar. Eu achei incrível. E é exatamente o que você está falando. É um movimento simples, mas que precisa ser feito, né? E agora me veio até falar também, por exemplo, para uma pessoa que não acredita em nada, mas tem uma vida corrida, trabalho, 1000 coisas acontecendo. Chega em casa, se deu direito de botar o pezinho na grama, porque existe o aterramento
atômico, dessa parte de átomos, tudo, também existe o aterramento energético, porque você descarrega aquele peso, você tem uma troca melhor, existe um reset de energia necessário, porque vamos pensar, se você está carregando um monte de peso ao longo do dia, de problemas, de dificuldades, ou de pressões emocionais ou psicológicas, ou trabalho físico mesmo, fisicamente cansado, se você botar seu pezinho ali, 5, 10 minutinhos que seja, no final do dia, também é muito bom, porque você dá uma descarregada ali. Né? A Terra é divina, a Terra é muito maravilhosa, a gente tem uma consciência, né? Ela é uma consciência incrível, que dá essa troca gratuita, assim, né, pra gente. A gente tá aqui, tudo por ela, né? Assim, se a gente pensar, tudo é da Terra. Isso aqui é plástico, sei lá o que, é plástico, a caneta é plástico, não é da Terra. É de petróleo que veio da Terra, meu querido. Tudo veio da Terra. Isso é artificial, mas veio de onde? Do petróleo, do sei lá do que veio da Terra. Então, tudo veio da Terra. O ar, a comida, seja natural ou seja artificial, veio da Terra de alguma forma. Então, a gente está conectado a ela de todas as formas, a gente não se dá conta. E a gente fala tanto de reconexão com nós mesmos, reconexão com a Terra também. Exatamente. Esse corpo é de Gaia, né? Esse corpo é da Terra. Nossa consciência sabe lá de onde é, de onde a gente veio. Mas a matéria é dela. Sai dela e volta para ela. Você me falando, abriu assim, sabe, uma visão de reconexão, literalmente assim, forte com a Terra. Também trabalha de forma consciente esse nosso sentir de pertencimento. Que nós nos perdemos em algum momento. E também deixamos essa conexão com a Terra. Esse exercício que você está falando, ele também é um exercício para a gente voltar a pertencer aqui, né, de forma física, vamos dizer, e energética, a essa Terra. Isso. Porque a gente vai estudando espiritualidade, transição planetária, e não sei se você passou por isso, Guta, mas a gente vai ficando tão aqui, ó, tão sutil. A gente falou isso nos bastidores, não foi? A gente vai ficando tão sutil e a gente deixa de aterrar. Exatamente. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Que a gente falou também. Eu falei, né? Eu estava numa época muito terra, porque eu estava tão no plano mais astral, mais sutil, meditando muito, focando muito no astral e dimensão paralela e toda aquela coisa viajada que a gente vive, é uma viagem, né? É divertido, isso é uma doideira, mas ela é real, né? E a gente tá lá, não sei o quê, aí daqui a pouco eu digo, não, preciso aterrar, e comecei a aterrar, comecei a fazer coisas em tribos xamânicas, e coisa de terra, daqui a pouco eu tava terra demais, eu digo, que eu tenho que voltar, eu tenho que saber o equilíbrio, porque a gente se empolga, né? A gente começa a conhecer coisas assim, nossa, que negócio incrível, assim, eu particularmente sou toda empolgada, aí eu estava me empolgando com tudo, então eu estava assim, querendo abraçar o mundo inteiro, só que eu digo, eita, eu posso conhecer o mundo inteiro, mas abraçar o mundo inteiro eu não posso, eu tenho que selecionar, posso experienciar muita coisa, mas tem que se manter uma coisa mais equilibrada para você poder ter mais sanidade e poder cumprir sua missão melhor, porque senão a gente fica muito perdida. Até isso é interessante, tem uma pessoa que me deu até uma entrevista, que ela falou que ela passou uma fase tão angustiante na vida dela, e meditava muito, estava muito assim, que ela meditava 6 horas por dia. E assim, como é que a pessoa trabalha? Ela tinha filho, como é que a pessoa cuida do filho? Isso era um tipo de depressão, porque a vida estava tão desafiadora, estava tudo tão complicado. Às vezes é uma fuga. Era uma fuga. A meditação era a maneira dela fugir e estar plena. Só que ela não está no astral. Ela está na matéria. Se ela utilizasse o tempo da meditação como dormida, e não dormisse, mas não está. Então, a hora útil, né, de trabalho, de amor, de compromisso, de coisas, comer, dormir, coisas da vida, né, trabalhar, dar atenção às pessoas, ela estava usando 6 horas do dia para isso, todos os dias. Isso era uma fuga desesperadora, até ela realmente se dar conta de se dizer, pô, tá gostosinho aqui na meditação, mas eu tenho que voltar. Poxa vida, mas eu tenho que voltar. É autorresponsabilidade novamente. E o que você está falando, olha só, esse não pertencimento nosso, ele também coloca muitas vezes a gente nesse processo de fuga. A gente escuta e vê várias pessoas falando, né, muito desse nosso universo astral, né, desse nosso universo multidimensional.
Mas não adianta a gente renegar onde nós estamos. Isso. Eu brinco, eu amo Wagner Borges. Querido. Né? Querido, maravilhoso. Adoro. E ele fala, né? Imagina o Wagner, por onde que ele não anda por aí, né? E ele fala, só que os nossos boletos chegam nesse endereço aqui, não é? Então, essa reconexão com a Terra também faz parte dessa consciência planetária, não faz? Até engraçado, uma vez eu estava com a Suzy Maria, aí eu fui botar minha bolsa em algum lugar, eu digo, eita, não tenho onde botar. Ela, bota no chão, eu digo, mas no chão é ruim, dizem que é. No contrário, chão é terra, chão prosperidade, terra, energia, vem da terra mesmo, a cocriação é o chão, é a prosperidade, deixa a bolsa, oxe, eu só jogo a bolsa no chão, todo canto que eu taca a bolsa no chão, porque tá puxando a energia da terra, não é aquela coisa de perder, o contrário, você vai criar. E a gente ouviu muito tempo, né, essa crença de que no chão o dinheiro vai embora. Não. Ao contrário. Aí eu digo, nossa, quanta coisa a gente aprende errado, né? E tudo isso vai formando o nosso sistema de crenças, né? E ouvindo você falar, é interessante porque você consegue ter a leitura do corpo físico, do que é melhor para ele, você consegue trazer para o mental, né, através de todo o conhecimento quântico, da física quântica também, e através dessa sua sensibilidade, ou tem de uma pessoa, você está sempre nesse movimento? Tô. É diferente agora, não é? É, total. Não, tem paciente que ela conversa, daqui a pouco eu posso fazer um reikizinho em você? Tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estou fazendo uma coisa técnica, por exemplo, do trabalho, do consultório, aí eu digo, deixa eu fazer um reiki, tu tá meio... O bastão de plasma. Eu vou passar em você esse negócio aqui. Peraí, esse bastão de plasma aqui tira energia. Tá com dor aonde? Peraí, vamos. Aí eu termino somando as coisas. E fora que as pessoas têm uma tendência de conversar muito comigo sobre esses assuntos. Porque como as pessoas às vezes não têm com quem conversar, aí chega no consultório e começa a tirar dúvida. Aí eu adoro, né? Falo pouco, né? Adoro falar, Maria. Então eu tomo conversa. Aí tem gente que vai só para conversar. Vai para consulta, quando eu chego, o que é? Não, eu vim conversar contigo, estou com uma dúvida, tal assunto, porque eu acho que eu desdobrei, não sei o que é. Quer dizer, não fala desdobrar, fala, eu estava dormindo, senti um negócio. Então, termina que é um bolo, né? Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E também eu preciso me blindar, porque isso é importante. Como eu sou médio empata, eu tenho uma tendência de absorver as coisas. E eu aprendi que eu não posso ter isso. Eu tenho que sair me blindando, trancando um pouquinho. Então, às vezes, as pessoas vêm com 1000 problemas, eu quero ajudar, termina que eu agarro as mazelas dos outros. Eles saem felizes da vida, eu saio mazelada. E talvez não me limpe direito, né? E fico mal. Então tem que ter esse equilíbrio. Às vezes eu vejo que está muito pesado, eu tenho que dar uma blindada para eu poder ter o contato com aquela paciente, fazer o que ela precisa fazer. Se eu tiver acesso, né? Se eu sentir uma liberdade de falar, dar um toque em alguma coisa que eu tenha percepção, eu falo. Se eu perceber que a pessoa está muito assim, eu digo outra coisa, já pensou? Eu falo uma coisa bem sutil, né? Meditou, uma coisa mais simples. Desdobrou, não vou falar uma coisa mais avançadinha, né? Para uma pessoa que não é do ramo, da resenha. Mas o legal é que você consegue fazer esse depara. E eu sou muito cara de pau, eu falo. Eu não fico assim, segurando, não. Eu sou bocão. Obviamente com a educação, mas quando eu percebo, eu sinto, eu digo, desculpa, posso falar uma coisa? A pessoa... Pode, eu digo, pode. Eu com muita educação, muito cuidado, muito amor, eu falo alguma coisa que eu percebo, que eu sinto, e já sugiro, obviamente, alguma melhora. Porque você falar e dizer, te vira, também é maldade, né? Então, geralmente, eu sinto alguma coisa, eu percebo, eu digo, sugiro você fazer isso, fazer aquilo, que tal? Ou indico alguma pessoa para a pessoa fazer uma terapia, fazer algum tratamento específico que, de repente, ela precise. E sempre estou falando, sempre estou tentando ajudar. Porque acho que é a maneira que eu gostaria de ter sido também ajudada, né? É que hoje você consegue tratar a pessoa de uma maneira literalmente integral. Né? Você consegue ver o ser humano como um todo. E ter essa parte científica também ajuda a gente na comunicação com qualquer tipo de pessoa ou ambiente. Porque se for pessoas que de repente tem um lado mais cético, você vem pela ciência. Se é um lado mais espiritual, você vem aqui. E aí estamos falando da mesma coisa, só que em linguagens diferentes, né? Exatamente. E o que eu acho legal, assim, como eu gosto de tudo, eu não consigo focar numa coisa só, né, em termos de passar de informação e estudo,
Os meus estudos eu tento ser bem avançados o máximo possível. Obviamente, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, e mais eu quero estudar mais, né? E continuo buscando. Aí a gente termina chegando no ponto que vai para pessoas bem avançadas, para ter cursos mais profundos, o que é maravilhoso. Só que a gente está num funil, digamos assim, mais do meio para o final do funil. Mas a galera do começo do funil, da boca do funil, que é todo mundo, elas estão muito soltas, estão muito perdidas. Então eu pensei, como é que eu posso ajudar a humanidade, as pessoas, de maneira leve, que elas consigam entender e que eu consiga atingir o máximo de pessoas. Qualquer pessoa, máximo ignorante, máximo inteligentão, máximo de qualquer coisa, qualquer tipo, ele consegue compreender o que eu estou falando e consegue perceber que não é coisa assim do astral, uma coisa misteriosa, é uma coisa prática, simples e possível ser feita. E, de fato, tem comprovação científica de melhora. Né? Tem foto ali, ó, tá vendo a foto aqui da célula, a foto agora da célula. Ah, tá, entendi que isso faz bem. Pronto, compreendido. Tá, amém, Senhor, maravilhoso. Então, a gente consegue, de maneira didática, apresentar essas coisas místicas e misteriosas, que não são tão místicas e misteriosas assim, porque existem comprovações, quase tudo, para as pessoas que não entendem nada. E o que é legal é que, às vezes, até a pessoa que entende tudo tem uma percepção diferente. Eu achei legal que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é médium, um médium incrível, inclusive, ele tem corporações maravilhosas, trabalha de maneira mediúnica muito nobre, assim, cirurgias e tudo, e eu estava falando da meditação, e ele disse, não consigo meditar. Aí eu falei a história da folha. Aí ele, meu Deus, que incrível, resolveu minha vida. Eu digo, nossa, que negócio tão besta, tu nunca pensou nisso. Ele, nunca pensei nisso. Eu digo, cara, tu é médico, tu incorpora, tu faz cirurgia espiritual, tu é o máximo, e tu não consegue fazer a meditação. Ele fez, não consigo, minha mente é acelerada, mas agora eu vou olhar a folha. Eu digo, vai para olhar para a folha. Então eu acho legal que até pessoas que têm muito mais percepção do que eu, conseguem absorver alguma informação dessa e utilizar para a prática. Porque nem sempre quem é grande espiritualista ou grande consegue fazer tudo também. Porque também está sobrecarregado muitas vezes. Então, são informações que é para todo mundo. Para a pessoa que não sabe nada, para a pessoa que sabe tudo, sempre consegue. Uma amiga, que ela é super capacitada, depois que eu dei uma entrevista em um podcast, ela mandou uma mensagem, Guta, tudo que você falou eu já sabia, mas você falou de maneira que eu tive uma percepção diferente, eu gostei muito. Eu digo, ai, que maravilha, porque às vezes é isso, eu não estou falando nenhuma descoberta de algo científico, uau. Não, o que eu estou falando são coisas simples, na minha opinião, são coisas tranquilas, que qualquer pessoa que quando olhar realmente tem sentido isso. Aí a gente começa a se dar conta de que é fácil. E eu acho que, de novo, a gente volta para a simplicidade. Exatamente. Você deve ter a mesma percepção que eu, quando você falou desse todo, né? A gente fala dessa transição planetária. Então, a gente escuta muito falar dos 90-10, né? Os 10 que estão um pouquinho mais despertos e os 90 que ainda estão em oportunidade, vamos dizer assim. Falando de níveis de consciência diferentes, né? Todos estamos em transação. Mas quando a gente... Em transição. Só que quando a gente pega por esse olhar, às vezes a gente vê conteúdos tão mais elaborados que, dependendo do nível de consciência que a pessoa está, ela não consegue captar a ideia. Não consegue, se perde. Fazer esse trabalho de trazer o simples também para a nossa comunicação é importantíssimo para a gente conseguir atingir esse percentual que precisa de mais informação ainda. Porque para esse percentual chegar nesse percentual, é um caminho gigantesco. Se ele não tiver o mínimo do mínimo do mínimo, que na minha opinião é isso que eu faço, fica mais complicado. Se ele tiver essa percepção, mesmo que ele não faça tudo, mas se ele tiver consciência disso aqui, já ajudou um bocado. Já entende o que é energia, já entende o que é ter conexão com a Terra, é uma consciência que ali está dando energia. Não que entenda que seja uma consciência, mas que entenda que é algo que traz uma energia, que nos dá muita ferramenta para a gente se ajudar, ter uma percepção do nosso próprio cérebro, como ele funciona, como a gente deve agir para melhorar a nossa própria função e palavras e tudo na vida. Então, é um beabá que a gente deveria saber desde que a gente nasceu, só que a gente aprende o contrário. Exatamente. E olha, é uma coisa simples. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, porque eu falo sobre prosperidade. Então, eu também, né? Eu quero atingir o maior número de pessoas. E eu acho que eu fiz um post que eu acho que eu usei o termo escassez.
para a gente é muito comum, o que é escassez? Mas, conversando com uma outra pessoa, falou assim, olha, Rê, ao invés de usar escassez, use também, literalmente, a falta, a ausência de dinheiro. Por quê? Porque tem pessoas que Não sabe o que é não sabem o que é escassez. Ai, meu escassez. Deus. Olha só, é uma coisa tão simples, Muito. né? E para a gente, existem situações, temas, palavras que já faz parte do nosso dia a dia. Para outras pessoas, não. Tá, eu lembrei de um exemplo bobo aqui, mas é algo para a gente pensar. Nossas percepções. Eu tenho um grupo de amigas que elas são 5 anos mais novas do que eu. Eu tenho o quê? 44, elas têm 38, 39, sei lá. E há alguns anos atrás, a gente estava numa roda, conversando e tal, num jantar, aí uma delas fez, menina, eu fui pegar uma carta para mandar, disseram para botar o remetente. O que é remetente? Eu comecei a rir, achei que era uma piada, né? Aí eu, kkkk, brincando. Aí a outra do lado, não, amiga, é assim, ó, o remetente tu vai, escreve o endereço da pessoa, seu endereço de um lado. Aí começou a explicar como fazia uma carta. Aí eu olhei assim, digo, meu Deus, isso é real. Eu fiquei rindo, achando que era piada, e de fato ela não sabia o que era remetente. Aí é uma geração pouquíssimo mais nova do que a minha, que não sabe um monte de coisa que para mim é óbvio. Não é que eu seja mais inteligente, mas porque é outro mundo que foi vivido aquilo ali, outras experiências que ela teve. Então, tem palavras que não fizeram parte nunca da vida dela. Então, às vezes, tem percepções culturais, percepções sociais e percepções de faixa etária. Exatamente. Exatamente. Nossa, e essa pessoa, quando me falou isso, caiu uma ficha tão grande. Então, até na nossa comunicação, a gente tem que, lógico, sabendo onde nós estamos, a gente vai usar talvez uma comunicação mais robusta, mas a gente tem que chegar no simples de novo. Se a gente realmente quer ajudar o maior número de pessoas possível, é a gente ser o mais claro e simples. Porque ao longo do tempo, a própria transição mudou muita coisa, né? Avançou muito a tecnologia, então assim, essas gerações se conectaram muito à tecnologia, mas também se despertaram muito dos livros, das pesquisas, da forma como a gente estudava. Então, assim, muitas coisas mudaram, né? E a gente não está falando, como você falou, não é somente do nível de consciência, mas do social, de tudo. O comportamento das pessoas mudaram. E às vezes eu vejo, né, em posts, o pessoal fazendo comentários, né? E eu tento me colocar no lugar daquela pessoa. Realmente ela não teve a informação, não é? Então o nosso desafio é ainda maior. Ainda pegando esse gancho da transição, Guta, você acha que já estamos mais preparados para isso? Ou ainda eu acho. Qual o seu ponto de vista? Vamos lá. Eu acho que assim, a transição em si já começou, né? Já começou. Eu não sei como você... Existem, assim, 2 linhas. Duas não, várias, né? Mas tem aquela coisa mais espiritual, energética, tipo, canalizei, eu sei que tem a transplanetária acontecendo, parará. E tem a parte científica. Como eu gosto dos dois, eu faço combo. Tem uma imagem que, até depois eu posso passar para você, que está até no livro, que é uma imagem muito interessante, que mostra justamente a constelação que tem Alcione, aquela estrela gigante no meio, e vários outros sistemas solares em volta, inclusive o nosso queridinho, e o cinturão de fótons gigantesco passando ali, que é tipo um donuts. É tipo, tá aqui, vamos dizer, né, didaticamente falando, tá nesse plano, vamos dizer, a constelação de Alcione rolando, o cinturão de fótons está transversal, só que ele é gordinho. Ele tá aqui gordinho, e ele vem dando um cinturão, a volta. E tem um monte de sistema solar rolando aqui, inclusive o nosso. Então, a gente já chegou pelo cinturão de fótons. Só que ele é gordinho e nós vamos passar por 2.000 anos nele. Então, vamos ficar 2.000 anos passando pelo cinturão de fótons. Depois vão ser 11.000 anos sem passar no cinturão de fótons, depois 12.000 anos no cinturão de fótons, que é o outro lado, depois mais 11.000 anos, total de 26.000 anos. Tanto é que tem aquela coisa, anos de luz, anos de escuridão. Não vai ter escuridão porque tem o sol. A gente não vai estar escuridão. Não vai ter escuridão na Terra porque o sol vai iluminar sempre. A escuridão e a luz simplesmente é o cinturão de fótons que a gente está passando. E
obviamente, se você pensar, os fótons são partículas subatômicas de grande energia e luz. Imagina a carga energética que está sendo emanada no todo o sistema, em vários lugares, em todo o nosso sistema solar. Imagina a Terra recebendo essa energia toda, o Sol recebendo essa energia toda, por isso que tem explosão solar acontecendo, vão acontecer mais explosões solares ainda por aí, estão por vir. O planeta Terra, que vibrava num Schumann de 7,83, vai vibrar, teoricamente, vai se equilibrar em 50, mas ele estava essa semana 80, 70, baixou agora para 20, me deu um sono horroroso, estava 14 outro dia. Então, se a gente não começar a melhorar nossa frequência e estar mais compatível com a frequência da Terra, a gente vai ter mais dificuldade na vida, porque tudo vai ser mais complicado. Até fisicamente falando, porque o nosso cérebro, ele vibra em 7,83. Se a gente for medir, é tabelado isso. Cada órgão tem, eu não lembro decorado, eu parei com o cérebro porque é igual à Terra, mas cada órgão humano, ele tem uma frequência específica já catalogada. Então, se nosso cérebro já estava planejado, nosso bonequinho aqui foi planejado para estar nesse planeta, com a frequência babá, e a do cérebro era igual à da Terra, que lindo. Só que agora a Terra está aumentando, seu cérebro não. Então, a gente tem que elevar. Por isso que muitas vezes, quando a frequência Schumann está muito alta, o que acontece? Enxaqueca, confusão mental, dor de cabeça, zumbido no ouvido, dependendo se estiver muito baixo, às vezes sono. Eu tinha muita enxaqueca também, eu tinha uma dor frontal que não era enxaqueca, era uma coisa confusa, que nem é dor de cabeça, nem é uma dor estranha. Quando eu tinha essa dor estranha, eu dizia, Schumann deve estar mal alterado hoje, né? Aí eu pesquisava lá no Disclosure News que eu vejo todo dia, né? Eu digo, deixa eu realmente tá alta. Mas, obviamente, né? A dor de cabeça é a frequência. Não, bebeu água, se alimentou, dormiu, vê o básico, né? Você é um ser humano ainda, né? A Terra de novo. Somos seres humanos. Então, a gente bebeu água, dormiu bem, se alimentou, tudo certo. Então realmente não tem sentido estar com dor de cabeça. Talvez seja a frequência que esteja diferente. Eu sempre estou postando no Insta, né? Quando eu vejo que está muito diferente. Gente, e aí como é que vocês estão? Aí essa semana estava 80 e tanto, uma pessoa disse, nossa, meu Deus, foi horrível, tudo aconteceu errado, que droga. Eu, calma, a frequência está alterada para todo mundo, está todo mundo frequenciando alto, está todo mundo estranho, porque está todo mundo, porque isso é planetário, né? Não é o mundo inteiro. A gente aqui, o pobre não sei aonde, o milionário não sei aonde, o burro não sei aonde, o inteligente não sei aonde, todo mundo, seja quem for, qualquer lugar do planeta, qualquer criatura, os animais, está todo mundo sentindo a reverberação diferente da que a gente estava planejado pelo nosso DNA a estar. Então, é uma incompatibilidade que a gente precisa fazer essa adaptação. Então, tem várias pessoas que estão canalizando energia, canalizando informação, nesse desespero até de poder alertar e despertar as pessoas para o básico, né, para a melhoria da frequência, porque se a gente não melhorar nossa frequência, realmente vamos ter dificuldades para nos adaptarmos. E tem pessoas que canalizaram, já falaram coisa até meio catastrófica, que vai ter arrebatamento, que vai não sei quanto, vai desencarnar e tudo mais. Eu já ouvi um monte de coisa, não posso dizer nada porque não foi eu que canalizei, né? Não posso nem confirmar nada, até porque nada está escrito em pedra, né? Tudo a gente pode mudar pela física quântica. Exatamente. A gente pode, do mesmo jeito que essas informações que eu estou passando não são para ser catastróficas, pelo contrário, são para ser construtivas, né? No momento que você tem informação dessa, em vez de fazer, ai meu Deus do céu, e agora? Para que o desespero? Não, é para você fazer, beleza, o que é que eu vou fazer para melhorar? Eu vou ler um livro, vou estudar, saber tudo que eu posso fazer para estar melhorzinha, para quando isso realmente começar a frequenciar mais fortemente, nessa frequência mais alta, que está já nisso, eu vou estar tranquila, porque, olha, faz tempo que eu não consigo ver a frequência 7,83. No mínimo, eu vejo lá 12. No máximo, 80, 90. Então, quer dizer, ela está bem mais já equilibrando para cima do que para baixo. Ela já está. Já estamos passando pelo cinturão. Só que a gente não tem essa percepção tão aguçada no todo, né? Então, as pessoas que têm mais sensibilidade sentem. Quando eu comento, sempre tem alguém, eu meio que sei algumas que são mais sensíveis e começam a ter percepções. Agora, isso é interessante falar. Na verdade, todo mundo tem capacidade de sentir, tem que se permitir. É importante você começar a sentir seu corpo, ter suas percepções, sentir uma coisa estranha. Deve ser nada. Não, às vezes é alguma coisa realmente que você está sentindo. Ouça seu corpo. Seu corpo é uma resposta para você, para tudo. É o direcionamento que você tem, intuições. Deveria fazer aquilo.
Ah, eu vou para aquela, não quero para aquela, eu vou, tenho que ir para aquela festa. Aí você vai, tem um problema, vai, bater o carro, vai encontrar uma pessoa que você não gosta. Então, seguir a intuição é algo também importante, porque às vezes é um mentor lhe dando alguma orientação, você não está entendendo, às vezes a sua própria energia, você já está reverberando, sabendo que aquilo ali não vai dar certo. É importante a gente perceber o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico, que não existe, como você falou, ele está energeticamente conectado a tudo. E a gente se permitir essa conexão com o todo, nos faz aprender a viver melhor. E é simples. E você falando de ouvir o corpo, quando você também vai entrando muito na espiritualidade, a gente esquece do corpo e não cuida dele, literalmente não cuida. Aí você fica muito na parte espiritual, você não faz a máquina funcionar. Isso. Que é o veículo aqui de manifestação. Exatamente. Então, se o veículo não está bem, não tem como vibrar em frequência mais alta, não tem o que fazer. Voltamos de novo para a parte física. Olha como tudo está relacionado. Tudo. E você falando dessa questão da frequência, quanto mais a gente levar essa informação que a gente está falando aqui para mais pessoas, se mudar a frequência, já está ajudando o coletivo. Sim, tem aquelas pesquisas, você sabe melhor que eu, de meditação, do budismo, tudo, né, essa parte oriental, que é falado quando a pessoa medita, ele consegue reverberar uma energia que ocupa um quarteirão, ou até mais que um quarteirão. Quer dizer, você meditando no equilíbrio, na concentração, né, real, né, você está ajudando a sua casa, seu quarteirão, seu prédio, seu condomínio todo, e as pessoas vão sentir de maneira sutil aquilo ali. Ah, mudou tudo? Logicamente não, não é uma mágica, mudou tudo. É sutil, é delicado. Só que o meu delicado, sutil, positivo, o seu, e de todo mundo que estiver naquele quarteirão, vai fazer uma coisa melhor naquela região. Provavelmente vai diminuir qualquer tipo de assalto, provavelmente vai diminuir qualquer tipo de agressão, provavelmente vai diminuir qualquer tipo de confusão, intriga ou problema familiar que esteja naquele ambiente, porque existe uma reverberação de energia melhor, mais alta, mais elevada. Então, o ruim não soma, não chega, porque não frequencia igual. Exatamente. É uma blindagem até, né? Se nós aprendermos a trabalhar a frequência, na realidade a gente não precisa de nada. Perfeito. E o orar e vigiar, que é o tempo todo, que é justamente você tentar, porque a gente falar isso é lindo. Mas a gente oscila. Oscila, e o mundo joga porrada, bomba, tiro para a gente oscilar mais ainda. É desafio atrás de desafio, e a gente que está botando a cara a tapa para divulgar e falar, é porrada e bomba mesmo. Só quem está atrás dos bastidores sabe. Então, a gente vê a bomba, peraí, deixa eu agora fazer uma energia, eita, outro tiro aqui, deixa eu agora, sei lá, é o tempo todo se cuidando, se curando, se cuidando, se blindando, e é eterno. Agora, obviamente, não é um desespero, é uma coisa natural. Gente, eu ganhei 2 presentes lindos aqui, com essa pedra maravilhosa. Ai, Guta, fala um pouquinho, que você conta para mim, conta para eles, olha, gente, eu tenho uma casa de campo em Gravatá, e ao lado da casa de campo tem um terreno, assim, um terreno não, a estrada mesmo, que é de terra, e eu catava cristal quando era criança, pequenininha, com minha mãe, e nunca mais depois catei. Aí, ano passado, eu digo, vou lá com minhas filhas, meu irmão, com meu sobrinho, e, para nossa surpresa, muito felizes, a gente achou alguns cristais. Aí eu peguei alguns e trouxe para você. Ai, lindo! E depois eu vou pedir para você escolher onde você quer colocar ele aqui no nosso cenário. E também o livro da Guta, gente. Olha, Manual da Conexão Planetária. Aparece aqui para vocês. A gente dá um destaque aqui, lindo. Gente, tem uma foto maravilhosa da Guta aqui atrás, ó. Elogiei essa foto dela, lindo. Que é um livro que, literalmente, né, Guta? É tudo isso que a gente está falando. Ele une saúde, ciência e espiritualidade. Exatamente, é o que eu adoro falar, porque a gente traz verdade. E ele tem bastante informação. Outro exemplo muito que a gente até estava antes, a aromaterapia. As pessoas, aromaterapia é só o cheiro da essência da flor, óleo essencial.
Não, gente, aquele aromaterapia, aquela substância, ela tem uma conexão específica com o neurotransmissor cerebral específico. Então, quando você inala aquele aroma específico, vai se conectar com o neurotransmissor dentro do seu cérebro e vai passar informação para o seu corpo agir daquela maneira. É tudo conectado, não é um cheirinho bom. Não, existe uma química, uma biologia acontecendo numa aromaterapia, por exemplo. E olha, estamos falando de... Abriu aí, ó, neurônio. Neurônio certinho. E olha, estamos falando da simplicidade de novo, né? De uma forma onde é muito fácil para vocês entenderem. E assim, aí eu vou passando e falo assim, importância de banho de ervas, por exemplo. Banho de... Não, gente, é a ciência da planta. A planta tem uma tecnologia dela, ela tem uma ciência, ela tem o quê? Uma frequência, um átomo, uma célula, até ela ser o que ela é, que vai emanar aquilo ali. Ai, células. Aqui, gente, ó. Microscopia. O livro, ele tem online e tem o digital, né? E tem o físico. O físico eu fiz o preto e branco, mas o digital ele é colorido. Então, de repente, se a pessoa gostar, for de fora, né? Tá na Hotmart. E ele pode também pegar o digital, que se a pessoa for de fora, né? Porque aí ele tem as imagens coloridas, bem bonitinho. Nossa, e tá lindo. Tudo que nós estamos falando aqui, ó. Meditação, aterramento. O sol, a gente não falou, mas é maravilhoso. Sol, energia, vitamina D, não é só isso não. Ele aumenta a imunidade, ele aumenta a absorção do cálcio, melhora a parte óssea. A gente pode também fazer várias curas oftalmológicas com o sol. Dependendo do treinamento, a gente pode estimular a pineal, ele ajuda o ciclo circadiano, que é o sono. O sol tem tantas coisas que o sol faz. Não adianta só tomar vitamina. O sol é maravilhoso, o sol é fantástico, tem muito, ele dá muito mais do que a gente pensa. E olha, a gente conversando aqui, uma caminhada todo dia já resolveria, já melhoraria vários aspectos da nossa vida, né? Com certeza, e de pé no chão melhor ainda. Nossa, muito legal. Esse livro foi inspirado também? Talvez eu fiz ele muito rápido, porque, quer dizer, eu fiz ele em 2... Não, assim, vamos lá, né? A gente falando de desafios. Eu fiz metade dele em dezembro, meio que quase finalizei em janeiro. Aí, quando foi fevereiro, carnaval, eu digo, não, vou finalizar o livro, vou levar para Gravatá, cidade de campo, que é carnaval, eu vou levar o computador, que eu nunca levo, para finalizar o livro. O que aconteceu? O computador explodiu. Explodiu? Ele queimou o HDzinho interno, literalmente, queimou, queimou. E eu perdi todo o livro, quase. Só ficou um arquivozinho de, sei lá, 30, 40 páginas. Aí eu tive que reescrever ele todinho em março. Nossa! Não, e a gente está muito... Vontade desistível. Tive vontade de... vai para qualquer lugar, não vamos fazer isso mais, não. Deixar para lá, porcaria de livro. Depois eu fiz, cara, eu não consigo deixar de fazer algo que está me coçando para fazer, eu preciso fazer, né? A gente fica um faniquinho, né? Uma ânsia, eu vou ter que fazer. Não, e a gente está muito conectada. Aí finalizei. Vários pontos que nós falamos aqui, tá aqui, ó. Autorresponsabilidade. Gente, nossa, a gente percorreu aqui, ó. Eu dou umas cutucadas legais, assim, no livro, porque tem coisa que a gente não quer ouvir, mas é importante a gente ouvir para ter algumas percepções, sabe? A gente, às vezes... se coloca em posições que não são legais. Eu falo também algum ponto aí do triângulo do drama de Karpman, que eu acho muito interessante, que as pessoas têm uma tendência muito grande de se posicionar ou como vítima, aí, eu não consigo fazer isso porque minha mãe não deixa, meu marido é tóxico, mas tipo, por que você não sai? Não, porque meu marido paga as contas de casa, eu não trabalho. Tá, então por um lado, às vezes a posição de vítima é confortável, não que toda, não estou falando generalizado, né, em geral. Então, outra coisa, herói, que a gente falou, que a pessoa sempre está cuidando do outro. Eu quero cuidar do outro, resolvo todo o problema. E o seu? Não. Geralmente o herói é o quê? É uma pessoa que tem carência interna, geralmente de infância, e ele tenta fazer que todo mundo goste dele. Então, ele tenta ser herói e ajudar todo mundo o tempo todo para compensar aquela carência interna, para validar a sua bondade, ser um ser humano tão maravilhoso. Ou o agressor, que também é chamado perseguidor, e o agressor, às vezes, realmente é uma pessoa raivosa, problemática, de fato, mas às vezes o agressor é uma pessoa que está sobrecarregada, uma mãe, por exemplo, que trabalha, cuida dos filhos, às vezes, no final do dia, ela está grosseira, ela está sem paciência, ela está irritada, mas porque ela é ruim? Não, porque ela está sobrecarregada, então ela está, sem querer, agindo de maneira sufocada. Alguma posição dessa é legal? Não. Tudo é comportamento infantil. É comportamento que a gente termina se colocando
por conforto, de um lado, alguns, outro por carência, outro por desespero, só que tudo isso não está legal. O comportamento é um comportamento adulto, que é fora do círculo. Então, às vezes, tocar nesses pontos é tocar na ferida de muitas pessoas. E, às vezes, as pessoas se incomodam, não querem mais saber, não querem mais ouvir. Mas, infelizmente, às vezes, é importante a gente falar para as pessoas terem percepções para se curar. Porque quantas vezes... Eu já tive, acho que, nas 3 posições. Né? Quero ajudar todo mundo, todo mundo, todo mundo. E eu, que estou sugando a energia de todo mundo, me lascando toda aqui. Cheio de problema, porque eu estou sem me blindar direito e médio empate, absorvendo tudo. Feito, eu sou boazinha, ursinhos carinhosos, tome coração, pá, para todo mundo e eu, drenada. É bom isso? Não. É bom para mim não é bom, não. Para os outros é bom, mas eu me achava o máximo, porque eu ajudava as pessoas. Só que isso é o quê? Ego, carência, que tem que ser tratada. Se eu não perceber que eu estou tentando, agindo de maneira que não está tão legal para mim, e não é egoísmo, como a gente falou, é bom senso. Então, eu preciso ter essa percepção para sempre estar saindo dessa posição, né, toda vez que me perceber numa posição dessa, e tentar tratar. Fazer uma terapia, fazer algum curso, fazer alguma coisa para entender por que eu estou nesse comportamento. E se eu fico voltando a ele sempre, eu preciso saber o que é que eu preciso mudar para parar de voltar, porque sem querer às vezes acontece. Então, são percepções que eu acho interessante passar para a gente se autoavaliar. Agora, uma coisa importantíssima, tudo que eu estou falando é um processo de autoamor. Porque quando a gente fala tudo isso, parece que é autoculpa. Eu me chicoteio, eu me reclamo, eu me julgo, eu me cobro, eu me exijo. Não, você se ama. Então, já que você se ama, você não vai se permitir estar numa situação que não é condizente a seu merecimento como ser humano no planeta Terra. Você veio aqui, próspero, abundante, maravilhoso, você é a fonte, acabou-se. Então, você tem que se amar, ser feliz, se respeitar e ser merecedor de tudo que é maravilhoso no planeta. E se você estiver fora de alguma coisa que não esteja nesse aqui, vamos corrigir. Seja com terapia, com curso, com qualquer coisa. Então, esse livro é algo que eu fiz com muito coração. Era algo que eu queria passar, porque eu acho importante passar. Eu fiz o infantil. Que legal! Tá na gráfica, em breve estará pronto, vou trazer para você também o infantil. Tá muito fofo. Obviamente, infantil não tem embasamento científico nenhum, porque, coitadas, as crianças não vão entender nada. Basicamente, é só o passo a passo das coisas para serem feitas, para elas praticarem, que eu fiquei pensando. Manual da Conexão Planetária Kids. Eu pensei, caramba, a gente vem para o mundo e não tem um manual para viver nesse negócio aqui. A gente só aprende o que é falado para a gente, e quem ensinou, aprendeu com quem falou para eles, e tudo meio que manipulado, né? Pelo governo, pela cultura, tradições, que na verdade são tradições muito mais modernas do que ancestrais, né? É tradicional. Tradicional desde quando? 2000 anos para mim é pouco. Né? Tradição de 1000 anos para mim é pouco. Para mim, tradição mesmo é ancestral. Então, a gente termina se moldando, e o livro é como se fosse um manual, realmente, tanto o infantil para as crianças, para dizer, olha, você faz isso, isso e isso, porque é bom para você, ponto. Não vou explicar muito para a criança, mas papai e mamãe, leu o outro. Não, você trabalhar com a nova geração, com as crianças, gente, se nós tivéssemos a cabeça que a gente tem, com a orientação lá no início, nossa, a vida seria outra. Outra, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, assim, importantíssimo a sua contribuição. E, Guta, hoje, uma pessoa que te procura, você pode auxiliar em quais questões? Bom, como eu falei, eu sou mais do topo do funil, né? Eu gosto da galera, eu gosto de todo mundo. Então, praticamente qualquer questão. Se a pessoa está querendo entender o que é espiritualidade, se a pessoa está confusa em relação à saúde, se a pessoa está confusa em relação, ou tem dúvidas em relação à energia, ou a amor, ou a financeiro, qualquer questão, eu acho que eu considero que eu sou algo mais global. Então, eu acho que eu consigo dar uma geral boa. E como eu falei, se de repente eu perceber que aquela pessoa precisa de algo mais avançado do que eu possa fazer, eu indico. Como, por exemplo, eu não falo no livro de desdobramento, mas eu falo do Wagner, por exemplo, um queridíssimo. Então, se a pessoa quiser bater papo sobre desdobramento, vamos bater. Eu desdobro desde criança, adoro bater papo de desdobramento. Mas se você quer conhecer profundamente, vá para o Wagner. Se você quer falar comigo sobre prosperidade e várias coisas interessantes, eu posso lhe ajudar. Mas se você quer aprofundado, leva a Renata. Então, eu saio indicando as pessoas
num nível mais profundo, mas se for necessário, porque se a pessoa realmente já está numa situação de compreensão do que tem nesse manual, eu faço as mentorias, tenho curso, né? Então, nesses momentos, eu consigo ensinar, orientar, e meu intuito é dar independência, né? Liberdade e independência, porque nós somos independentes, e o que acontece muito é a pessoa criar um vício no outro para ele ficar preso assim, né? Aqueles terapeutas que ficam eternamente, eu faço anos de terapia, poxa, até agora não resolveu. Com orgulho, eu faço 10 anos, 10 anos não resolveu ainda, tem alguma coisa errada, meu querido. A nossa função é devolver o poder da pessoa de volta. Exatamente, todos somos capazes. Se você está enrolando ali, não está resolvendo, ou você não quer resolver, também tem isso, às vezes a pessoa não quer. Ou você não quer resolver, ou a técnica não está sendo utilizada tão efetiva quanto poderia ser. Aí a gente pode pegar, aí eu tenho as mentorias, né, que eu vou e dou aulas e faço as mentorias com maneira mais profunda, mais global, tem individual e também tem em grupo. Tem o curso, né? Tem os cursos, tem os livros. Eu sou hipnoterapeuta, mas eu já dei uma paradinha um pouco de hipnose individual para poder ter mais tempo para isso, porque é 10 pessoas em uma, né, minha gente? Eu ainda tenho consultório, por favor, para atender paciente da minha outra área, né? A minha área de saúde. Então, termina que eu estou fazendo mais essa parte, atingindo mais pessoas. Mas a mentoria eu ainda faço individual. E eu estou sabendo que vai ter um evento maravilhoso, é isso? Eu quero você lá comigo, viu? Eu quero você convidadíssima, 4 de outubro, empolgadíssima estou, porque o curso é um curso imersivo, que é um dia inteiro, a gente começa acho que 9 da manhã, vai até umas 6 da noite, direto comigo, só para almoçar, e é um curso onde eu vou falar todo esse processo e vou praticar. Então, a gente vai falar sobre várias coisas, agora é prática. Falo novamente, prática. Falo novamente, prática. Todo mundo vai ganhar um cristalzinho para ancorar a energia e você ter aquele cristalzinho para você dar uma reenergizada e você conectar com aquele momento de energia novamente para a sua vida, para a sua saúde. Vai ter todos os ensinamentos, todas as ferramentas, porque eu vou trazer todas as possibilidades. Então, minha vida é no campo, sei lá o que, sei lá o que. Minha vida é na cidade, sei lá o que, sei lá o que. Eu tenho filho, eu não tenho filho. Cada um tem sua peculiaridade. Então, cada um vai fazer a meditação do jeito que acha melhor, cada um vai fazer a respiração, o breathwork, eu falo bastante breathwork aí no livro, da maneira que for melhor, adaptar cada situação, cada ferramenta na sua vida. Então, eu dou várias possibilidades. Então, é para a pessoa entrar no curso, conhecer, entender. Então, as pessoas que estão, não acredito, venha, é para você também. Não acredita, vem, que eu vou te provar, e vou te mostrar tudo, e você vai aprender, vai desenvolver, vai falar para todo mundo também, porque você vai compreender e sentir. Que nesse momento, a gente vai justamente trazer a conexão com a matéria, né? Toda a informação e prática, vai ter também várias aromaterapias. A Alquimilab está parceira do projeto e está também trazendo vários momentos de aroma. Então, assim, cada momento a gente vai ter um aroma específico. Quando eu estiver falando de algo um pouco mais científico, para a pessoa compreender o basicão. Não é difícil, nada é difícil. Tudo é fácil. Tudo é fácil, tudo é básico. Tem desenhinhos, inclusive. No curso tem slides com desenho muito fácil de compreender. Não se feche, não se bloqueiem com palavras que parecem difíceis, que não são. Então, cada momento vai estar um spray acontecendo com um aroma específico que vai conduzir você a uma energia específica. Vai estar o Toshi Ohama, nosso querido amigo. O Toshi vai estar também? O Toshi vai estar comigo, trazendo as músicas frequenciadas, cada momento do curso, né? As músicas vão ter várias meditações, vão ter várias ativação de energia interna. Vai ter muita coisa, vai ser fantástico, assim, eu estou super animada, porque é um curso que eu quero chacoalhar todo mundo, fazer todo mundo realmente entender que é possível você se curar, se melhorar, se espiritualizar, entendendo com a ciência, com a saúde e com a espiritualidade, tudo junto, conectado, e você vai entender que tudo é uma coisa só, de fato, você vai vivenciar, destravar muita coisa, reentender muita coisa, reaprender muita coisa. É um curso que eu quero trazer o máximo de pessoas possíveis, porque é de todo o coração, para as pessoas entenderem, absorverem a ideia, compreenderem a facilidade que é e poder passar adiante também, né? E essa é a melhor fórmula, o coração. Eu sou a própria ursinho carinhosa aqui, todo coração mesmo. Não, você ficou falando, o Pedro estava rindo aqui, você, ursinhos carinhosos, ele começou a rir. Minha cara, eu sou toda coração, às vezes eu sou até boba, às vezes, choro, sou super sentimental.
Não, é muito engraçado, porque eu tenho essas coisas assim que a gente até que me traguta, para de ser tão bobinha assim, você tão carinhosa, tá carinhosa demais. Não, mas eu tenho certeza que já é um sucesso. Ai, obrigada. 4 de outubro aqui em São Paulo. Que vai alcançar muitas pessoas. E para aqueles que querem o contato da Guta, já está aparecendo aí na tela para vocês também, o Instagram dela, mas você tem mais do que um, né? Nossa, é um bocado. Eu coloquei 2, eu acho, hein? Não, eu tenho o Guta Mentora Planetária, que é onde de fato você vai ter essas informações, esses conhecimentos, e vai ter o link para o curso, para o livro, para as mentorias, para tudo, o WhatsApp, no Guta Mentora Planetária. Planetas, Guta Mentora Planetária. Tem o Doutora Guta Maranhão, que é consultora área de saúde, é outra coisa. Tem o Saúde Desperta, que é o podcast. Isso, que a Rê já foi, maravilhosa. Foi uma delícia participar do seu programa. Nossa, eu esqueci de colocar, gente, na telinha para vocês, mas depois eu coloco na descrição o podcast também. É super legal no YouTube. E eu faço online da minha casa, então eu consigo mandar para a pessoa do planeta todo. Já entrevistei pessoas de vários lugares diferentes. Não tem essa coisa humana, né, de estar junto, que é maravilhoso, até melhor, mas pelo menos eu consigo atingir pessoas de vários lugares e trazer informações bem interessantes também, com facilidade também, é legal. Exatamente. E lá você fala também de tudo, né, Guta? E o nome foi o quê? Saúde Desperta, que é juntando a saúde com o despertar. E eu até fico brincando, eu digo, gente, quando a pessoa pode ser o maior cético do planeta, eu não acredito em nada, mas se der uma bronca de saúde, é o primeiro a querer fazer uma oração, acender uma vela, chamar uma benzedeira, o que é baixando de plasma eu quero, não sei o que não, mas é um rei que não sei o que mais eu faço. A pessoa na bronca da saúde vira um crédulo na mesma hora, por isso que eu digo, é o calo aí. Então a saúde acho que é o que liberta mais, e a saúde está em tudo, né? E quando a gente fala em saúde, engloba a saúde física, mental, energética, espiritual, é a sanidade da gente em todas as vertentes que nós temos como experiência humana. Nosso equilíbrio como um todo, né, Guta? Querida, estou muito feliz em tê-la aqui, com certeza, primeiro de muitos. Obrigada, espero que você volte o mais breve possível e estaremos juntos. Só chamar que eu venho, né? Com toda certeza, eu só pego sua agenda aqui e falo, venha. Obrigada, foi um prazer. Gratidão, meu amor. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora, aos que assistirão ao vídeo depois, futuramente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, leve essa consciência, esse despertar planetário para mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixa aqui o seu comentário, o que você achou, se de repente você tem alguma dúvida, pode colocar na descrição, que depois eu compartilho com a Guta. A gente responde tudo que não é? Aproveitem ao máximo essa oportunidade, agradecendo ao Pedro também por todo o apoio aqui do nosso Reconectando Sempre, e nos vemos semana que vem. Grande abraço.